Saudações! Nessa videoaula aqui nós vamos trabalhar o conceito de velocidade escalar média. Nós ainda não conversamos sobre vetor e nem sobre escalar, então vamos esquecer essa palavrinha por enquanto. Escalar, que não vai fazer muita diferença com o que a gente quer. Então vamos nos focar em velocidade média. O que a gente viu até agora só foi muito simples. A velocidade é uma relação entre uma distância percorrida e o tempo para gastar para fazer essa distância. As unidades usuais que a gente viu até agora foi km por hora e metros por segundo e como transformar uma na outra. Então agora vamos estudar a velocidade média. Vamos estudar através de 3 exemplos. E as características dos exemplos são importantes para a gente não confundir. Então vamos supor que uma pessoa vai sair de uma cidade A e vai até uma cidade B. Para efeito de cálculo, vamos calcular a distância, vamos determinar que a distância entre A e B são 100 km. Nesse exemplo 1, ele vai de A até B sem parar, vai direto. Só que ele não vai com velocidade constante, né? Ele sai, anda um pouco a 30 km por hora, depois a 40 km por hora, depois aperta o pé, vai a 130 por hora, 150 por hora, depois diminui. Mas, resumido, ele vai de A até B sem parar, só que a velocidade dele vai variando. Então tá bom. Então vamos calcular a velocidade média dele, a velocidade escalar média. A velocidade média vai ser. Aí vamos supor aqui que dessa viagem aqui ele gastou 2 horas. Bom, então tá bom. Então o que vai ser a velocidade média? A gente pega a distância de A até B, que são 100 km, e divide pelo tempo que ele gastou a viagem, 2 horas. Então a velocidade escalar média dele vai ser 50 km por hora. E aqui é que a gente tem que entender isso aqui. O que significa uma velocidade média de 50 km por hora? Significa que se ele tiver que percorrer uma distância de 100 km, né, e ir a uma velocidade constante e gastando 2 horas, ele faria 50 km por hora. De outra forma, seria o seguinte: vamos supor que saísse 2 pessoas para ir de A até B. A primeira faria o percurso que nem o nosso primeiro caso. O segundo ia com a velocidade constante o tempo todo, 50 km por hora. No final, se os dois saíssem ao mesmo tempo, eles chegariam ao mesmo tempo aqui. Essa é a ideia. Bom, vamos fazer o segundo exemplo. Vamos calcular aquela mesma distância. Vamos usar a mesma cidade A e B com os mesmos 100 km para ficar mais tranquilo as contas. Só que aqui agora, em vez dele ir direto, ele vai dar umas paradinhas. Então ele vai sair de mesma coisa, 30 km por hora, ele depois anda um pouco com a velocidade constante, depois aumenta, aqui daí ele para. Aí para um tempo aqui, depois resolve continuar a viagem, e para de novo. E até o final chega o B. Ou seja, ele foi variando a velocidade, mas ele deu 2 paradas. Bom, aí resumidamente, aqui em vez de gastar 2 horas, ele gastou 4 horas. Então como é que fica a velocidade média dele? A velocidade média dele vai ser, de novo, a distância percorrida entre A e B, 50 km e um tempo de 4 horas. Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar uma velocidade de 25 km por hora. De novo, se a pessoa que fez essa viagem saísse ao mesmo tempo com uma pessoa que fosse com uma velocidade constante de 25 km por hora, no final de 4 horas, os dois chegariam ao mesmo tempo. Então, esse conceito é importante. Agora, o nosso terceiro e último exemplo. O terceiro exemplo é o seguinte. A gente tem aqui vamos pegar a nossa mesma cidade, de A até B, né? Vamos botar aqui os 100 km de A até B, os nossos 100 km. Só que aqui agora, ele vai fazer o seguinte. Ele vai sair, vai fazer a velocidade dele, vai variar, vai parar um pouco, só que agora ele vai voltar um pouco. Aí ele para mais um pouquinho, aí retorna a viagem no mesmo sentido, ele para de novo. Bom, resumidamente, agora você viu que ele foi variando a velocidade, parou e voltou. Esse exemplo é importante, porque agora, olha só, a velocidade média dele, nós não vamos contar a distância que ele voltou. De novo vai ser, para ir de A até B, são 100 km, e agora com essas paradinhas todas, vamos supor que ele demorou 5 horas. Então a velocidade média agora dele são 20 km por hora. Significa o quê? Se ele tivesse que ir de A até B sem parar, percorrer nesses 100 km gastando as 5 horas, ele teria que ir com uma velocidade constante de 20 km por hora. E outra forma que a gente pode pensar é o seguinte: se saísse ele com essa característica e uma outra pessoa a 20 km por hora, os dois ao final de 5 horas chegariam no ponto B. Então esse é o conceito. Então, de uma forma geral é o seguinte: se você tiver que fazer um percurso entre dois pontos, quaisquer A e B, como é que você calcula a velocidade média? Você vai pegar a distância direta de A até B, não interessa se ele parou ou se ele voltou, é direto. E vai pegar essa distância aqui e vai dividir pelo tempo total que ele gastou. Aí você conta as paradas, conta o tempo de volta e qual o tempo total. É isso aí.
não tem que esquentar isso não. Tem muitos exercícios interessantes e a boa parte deles é algébrico, né? Mas se for para calcular só a velocidade média, isso aí atende perfeitamente. É isso aí, um abraço a todos. Um prazer mais essa aulinha aí.